e sonhar e sentir a paz, vem cantar a vida, a alegria que há em seu coração, ser feliz e amar, seguindo a Jesus, nosso exemplo maior. O mundo espera por nós, a luta ainda nem começou. Vem descobrir o amor, o que é importante você. Vem descobrir o amor, o que é importante você. Vem cantar a vida, a alegria que há em seu coração, ser feliz e amar, seguindo a Jesus, nosso exemplo maior. O mundo espera por nós, a luta ainda nem começou. Vem descobrir o amor, o que é importante você. Vem descobrir o amor, o que é importante em você. Falta um minuto, acredito que o som está sendo bem aqui para a produção. Está sendo legal? Ruído, né? Mas insuportável. Se o pessoal estiver notando algum defeito assim no som, qualidade, só tentar descobrir. Tentar consertar aqui. Você vê como eu mas está ajeitando. Então, gente, última quinta-feira do mês, né? A nossa palestra hoje já tem 8 horas, então sejam bem-vindos todos. Começamos então agora oficialmente a palestra do Ponto de Luz. Hoje é uma palestra um tanto quanto diferente, né? Vocês podem perceber. Geralmente a palestra é alguém em pé falando, né? Uma apresentação de slide. Eu tinha uma apresentação de slide, só que por conta dessa questão de estar online e de ter a necessidade do áudio ser o mais limpo possível, a gente está fazendo a transmissão diretamente pelo Facebook, né? Não pelo StreamYard, que é o padrão que tem sido. Então, no StreamYard você dá para dividir a tela com a apresentação, né? E volta o palestrante. Só que em prol, na verdade, da qualidade do som, a gente decidiu fazer direto e não tem como apresentar o slide para vocês. Eu tentei projetar aqui atrás, mas eu fico o foco, né, muda e me deixa escuro só aparecendo o slide. Mas sem prejuízo ao conteúdo da palestra e espero a atenção de vocês também. Então essa palestra, como eu já disse, é uma palestra diferente, é uma palestra musical. Mas eu tentei juntar a música com bastante conteúdo doutrinário, né, para que seja uma palestra propriamente dita também com músicas. Então o nome que a gente deu é o seguinte: um passeio musical pelas bases do Espiritismo, né? Porque a gente vai passar, já vou dar um spoiler aqui para vocês, a gente vai passar pelas bases do Espiritismo e sobre cada base, né, os 5 pilares básicos da doutrina espírita, a gente vai fazer algumas seleções de músicas, né, vai fazer uma seleção de músicas que falam sobre aquele tema. Agora que já está tudo certo, né, eu fiz essa introdução aqui para explicar como vai ser a nossa palestra hoje. O tempo de duração é normal, encerramos às 9 também, não tem preocupação. É só o conteúdo que está sendo oferecido de uma forma diferente dessa vez. Então vamos pedir aqui para Celeste, né, senhora minha mãe, fazia a abertura com a página e com a prece, e depois eu volto para a gente dar início propriamente dito.
Boa noite a todos. Vamos então ler a nossa lição de hoje e depois também farei a prece. Então a lição é do livro Caminho, Verdade e Vida. A lição é 139. Por amor. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam, e eu os cure. João, capítulo 12, versículo 40. Os planos mais humildes da natureza revelam a providência divina em soberana expressão de desvelo e amor. Os lírios não tecem, as aves não guardam provisões, e misteriosa força fornece-lhes o necessário. A observação sobre a vida dos animais demonstra os extremos de ternura com que o Pai vela pela criação desde o princípio. Aqui uma asa, acolá um dente, e mais ali desconhecido poder de defesa. Afirma-se a grande revelação de amor em tudo. No entanto, quando o Pai convoca os filhos à cooperação nas suas obras, eis que muitas vezes se salientam os ingratos, que convertem os favores recebidos não em deveres nobres e construtivos, mas em novas exigências. Então, faz-se preciso que o coração se lhes endureça cada vez mais, porque fora do equilíbrio encontrarão o sofrimento na reestruturação indispensável das leis externas desse mesmo amor divino. Quando nada enxergam, além dos aspectos materiais da paisagem transitória, sobrevém inopinadamente a luta depuradora. É quando Jesus chega e opera a cura. Só então torna o ingrato a compreensão da magnanimidade divina. O amor equilibra, a dor restaura. É por isso que ouvimos muitas vezes: nunca teria acreditado em Deus se não houvesse sofrido. Depois dessa página maravilhosa, né, que nos fala de amor, vamos então elevar os nossos pensamentos num ato de gratidão a Deus Criador e a nosso mentor, nosso governador deste planeta, nosso Jesus Cristo, irmão querido, amigo de todas as horas, com sua equipe espiritual do bem, que nos ajuda nessa caminhada em direção à nossa evolução. Pedimos aos espíritos responsáveis por esta casa que amparem o companheiro no seu falar, na música que ele vai trazer para nós, para que o verbo lhe seja fácil e a música seja acalentadora para todos nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, que os bons espíritos fiquem conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Vamos então começar o nosso passeio. E, como vocês não estão vendo o slide, né? No slide título, está lá um passeio musical pelas bases do Espiritismo. E, só para reflexão, eu trouxe uma frase do André Luiz, que a arte deve ser o belo criando o bom. Né? Só para reflexão. Então, como a gente disse, né? A gente vai percorrer os 5 princípios básicos da doutrina espírita. Né? O que são os princípios básicos da doutrina espírita? São os pilares sobre os quais a doutrina se assenta. Né? Sem qualquer um deles, a doutrina fica um pouco bamba. Né? Ela precisa desses 5 pilares para erguer e ter todo esse arcabouço doutrinário que a gente tem. Todo arcabouço doutrinário tem que estar assentado sobre esses 5 princípios. E aí a gente vai entrar no primeiro, então. Vamos entrar no primeiro. Eu vou fazer assim.
Primeiro eu vou falar sobre o princípio, né, ler as perguntas concernentes a eles no livro dos Espíritos, trazer alguma coisa sobre no livro dos Médiuns, Gênese, e aí a gente vai entendendo. Claro que vai ficar óbvio, né, depois do que a gente está falando, mas o nome eu só vou falar no final, para a gente também fazer um jogo da memória. Vamos ver se todo mundo lembra os 5 princípios básicos. Então, o primeiro princípio da doutrina espírita está baseado na primeira pergunta do livro dos Espíritos, cuja resposta é: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Está lá no livro dos Espíritos a resposta à pergunta número 1. Já deu para dar uma sacada, vamos dizer assim, né? E olha, interessante, Deus é a inteligência suprema, causa primária, ou primeira, depende da tradução, da edição, de todas as coisas. Então, a primeira coisa que a gente vai trazer aqui para refletir sobre Deus é que não há efeito sem causa. Se a gente raciocinar, nós enquanto seres humanos, enquanto humanidade, o planeta, todas as coisas que existem, são um efeito de alguma causa. Então, por exemplo, eu sou um efeito da causa que minha mãe causou, né? Ela viveu a vida dela e teve um filho que sou eu. Meu avô teve minha mãe. E a gente vai regredindo assim até os primórdios da humanidade. Então, o primeiro humano teve uma causa, né? E a gente vai para trás. A formação da Terra vai para trás. A criação do universo. Ok, mas qual foi, o que deu início a todas essas sucessões de efeitos? Qual é a causa primária? Deus. Deus é a causa primária de todas as coisas. Não há nada antes dele, ele é o princípio. Então, isso é uma coisa da ciência também, né? Que todo efeito precisa ter uma causa. Mas, então, a gente não vai poder entrar, como a gente é um passeio musical, a gente não vai entrar nas perguntas, né? E naquelas coisas filosóficas que são muito interessantes. Capítulo 2 da Gênesis é fenomenal. Então, a gente vai avançar um pouquinho. Todo efeito tem que ter uma causa. E uma prova da existência de Deus, por exemplo, que está entranhado no homem, essa certeza de que existe algo na nossa, superior à humanidade, né, além da humanidade que nos criou, houve de nos criar, né, é o sentimento instintivo da existência de Deus que todos os povos trazem. Pode observar, lembra de qualquer povo aí da antiguidade, egípcios, tinha lá o Deus Sol, né, o faraó e tal, os astecas lá, tinham uma divindade deles. Todos os povos que você conseguir lembrar vai ter uma noção de divindade implícita ali, né? Não necessariamente um Deus único, poderiam ser vários deuses, a força da natureza, poderia ter várias coisas. Mas a noção de alguma coisa divina sempre existiu. Então, o acaso não cria nada. Esse povo já tinha essa noção de que eles não poderiam ter surgido do nada. Tinha alguma coisa que precisaria ter os criado. Nós chamamos de Deus, eles chamavam de várias outras coisas, mas é a noção de que existe algo maior do que nós que importa, né? E nós, venhamos e convenhamos, né, eu espero que todos sejamos, nós somos seres inteligentes, né, que refletimos sobre a nossa própria existência, sobre o mundo à nossa volta. Então, se nós sabemos que nós somos seres inteligentes, não podemos atribuir a nossa criação a algo que não seja inteligente, como o acaso. O que é o acaso? Quem é o acaso? Né? Que estudo se pode ter do acaso? Tem a probabilidade, eu sei, mas assim, o acaso em si, o que é? Não é nada, né? Não é nada inteligente. É o acaso é uma coisa fortuita. Então, se nós somos inteligentes, se somos um efeito inteligente, precisamos ter uma causa também inteligente. Kardec diz lá na Gênese que um acaso inteligente, né, uma situação fortuita que criasse alguma coisa que fosse inteligente, já não seria mais o acaso. Outra coisa muito interessante de se pensar sobre Deus é que Kardec dá até um exemplo muito interessante na Gênese de um pássaro que voa no céu e é atingido por uma bala de chumbo que o mata, né? Ora, se a gente está vendo o pássaro foi atingido por um tiro, faz parte da lógica imaginar que esse pássaro foi atingido por um atirador. E a mesma coisa Deus. Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. E não só a existência de Deus se revela como uma necessidade pelas suas obras, como também a sua grandeza. Porque olha o universo,
algo que criou o universo tem que ser necessariamente muito grande e muito poderoso. E como é que a gente faz para observar essas obras e entender mais ou menos Deus? Através da física, da astronomia, da biologia. Todas as ciências estão aí nos servindo de instrumentos para desfrutar, analisar e entender toda essa divindade que nos criou, né? E mostram igualmente o quão suprema é essa inteligência. E aí a gente vai pensar o seguinte, né? Ok, entendemos que todo efeito tem que ter uma causa, entendemos que uma causa inteligente, um efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente, mas a gente ainda não consegue penetrar na essência de Deus. Nós temos uma ideia vaga, e é assim mesmo, né? Porque se Deus é a inteligência suprema, como é que nós, né? Como é que nós somos filhos deles? Então, a gente não entende nem o planeta Terra, nós não entendemos nem a nossa própria mente. Como é que a gente vai querer sondar a natureza de Deus? É difícil, mas a gente pode atribuir a ele algumas características, alguns atributos da divindade, sem os quais Deus não poderia ser Deus. O primeiro atributo que a gente traz aqui, então, deixa eu botar minha cola aqui em ordem do que eu estou falando, Deus é eterno. Se Deus tivesse um começo, se ele, a partir de algum momento, começasse a existir, ele seria efeito, vamos voltar lá na causa e efeito, ele seria efeito de uma causa. Porque Deus, a suprema inteligência, então é um efeito inteligente, haveria de ter uma causa igualmente inteligente. Que causa seria essa? Essa causa seria então Deus, porque se existe algo tão poderoso a ponto de criar Deus, essa primeira causa ali que seria Deus. Então não há possibilidade de Deus ter sido criado. Deus existe de todo o sempre e para todo o sempre. Eu sei que é difícil, né? Imaginar, os espíritos até dizem que nós temos uma noção muito difícil de infinito, né? É difícil para nós ainda imaginar como algo sempre existiu. Para mim isso é extremamente difícil, sinceramente. Mas uma coisa que é eterna, né, e infinita, Deus o é. Deus é imaterial. Por quê? Ele tem que se diferir da matéria, porque a matéria é uma criação de Deus. E o Criador não pode se confundir com a sua criação, ele é uma coisa à parte. Além disso, se Deus fosse material, ele estaria sujeito às transformações próprias que a matéria sofre, né? A erosão, isso tudo, essas transformações, o envelhecimento. E Deus é perfeito. Se ele pudesse ser mudado, já não seria Deus. E isso introduz o próprio princípio. Deus é único. Não, no próximo princípio não. A gente vai voltar aqui para o próximo, sim. Imutável. Eu falei que Deus não pode se mudar, né? Por que Deus é imutável? Pensa bem. A gente só precisa mudar o que não está bom ou o que pode melhorar. Convenhamos, se uma coisa é perfeita, não precisa de mudança. Se Deus precisasse de alguma reforma, já não seria Deus, porque ele não seria perfeito. E Deus é perfeito. Deus é único, porque se houvesse vários deuses, não haveria estabilidade na ordenação do universo. A gente não conseguiria essa estabilidade, porque os deuses iam ficar brigando, né, tipo a mitologia grega, e o Deus mais forte e poderoso é que seria então o Deus, porque teria condições de colocar sua vontade sobre a vontade dos demais deuses. E sendo assim, Deus, sendo único, ele é onipotente, porque se só ele é único, só ele tem o poder que ele é onipotente, porque só ele tem a força máxima, né? Só ele é o mais poderoso. Ele é o mais poderoso. E aí uma noção interessante, né? A próxima característica de Deus é ele ser soberanamente justo e bom. Pensa bem, por que ele tem que ser soberanamente, ou seja, infinitamente bom? Porque se ele fosse muito bom, é sinal que ele não é bom ao máximo. Ele é muito, mas não é máximo. E se ele não fosse o máximo, haveria um pouquinho de espaço para maldade, né, para malignidade. Ou seja, ele não pode, Deus é sumamente bom, não podendo deixar o mínimo espaço que fosse para qualquer virtude contrária à bondade. Então ele é ao infinito. Todas as virtudes de Deus são ao infinito,
assim como ele. Mas Deus não é o infinito, hein? Está lá no livro dos Espíritos. A gente não pode entrar nos detalhes, precisamos correr. E a soberana bondade implica na soberana justiça, porque quem é bom não pode ser injusto. Vamos correndo, gente. É muita característica de Deus, né? Suprema e soberana inteligência, né? Porque a gente não pode conceber que algo seja mais inteligente do que Deus, porque Ele criou tudo, então a maior inteligência que existe ainda é fruto da inteligência de Deus. Então a inteligência de Deus tem que ser maior. E Ele é infinito em todas as suas perfeições. Não vamos nos alongar sobre o assunto. É fascinante, gente. Leiam o capítulo 1 do Livro dos Espíritos e o capítulo 2 da Gênesis. É muito legal. Foi o que me tornou, assim, o que me fez não ser ateu, de verdade, né? Foi o que me deu a clareza sobre Deus. Então, se você tiver dúvida sobre a existência de Deus, dá uma lida lá. Me ajudou. Então, vamos para a parte musical, para o passeio musical. Ficamos 10 minutos aqui falando de Deus. Vamos, então, para a primeira música do nosso passeio musical, que é uma música de Comerge, que é um evento que acontece durante o Carnaval, que vai falar sobre o amor de Deus, sobre tudo que acontece no universo é porque Ele é soberanamente justo e bom. Ele é amoroso, é um pai amoroso. Então, Amor a Deus, de Júlia Espanhol, a nossa amiga lá da Comerge. Sinto a luz que há em mim, que está a apontar a vontade crescente em ajudar, mergulhar no amor de Deus. Vejo ao meu redor o mundo a se construir. Vejo em meu interior um ser em construção através do amor de Deus. Perceber os sinais do caminho a trilhar, a hora é agora. Perceber os sinais do caminho a trilhar, a hora é agora. De amar, trabalhar, caminhar na estrada do amor de Deus, de Deus, de Deus. Ainda para manter o clima de Comerge, né? Vamos para a segunda música, falando sobre Deus, que se chama Deus Conosco, do nosso amigo André Machado, né? Fala também sobre a grandeza de Deus. É uma música muito, muito antiga, não, levemente antiga, de quando eu era criança. E é muito bonita, eu gosto muito dela. Há quanto tempo espera você uma chance por alguma
ao mundo, universo, uma força motriz, a essência de Deus, cintilando, fluindo a existir. É constante o amor, o impulso de paz, mergulha em seu coração, desvende o que é amar, caminhe pelo universo, sinta na alma amplidão de ser a imagem de Deus, ter Jesus no coração. No coração, no coração, no coração, no coração. Grande abraço aí para o nosso amigo André Machado. Então, chegamos ao fim do primeiro princípio, que é, ficou bem claro, Deus. O primeiro princípio da doutrina espírita é Deus. Ele existe, é o nosso Criador e tem todos aqueles atributos que eu não vou repetir. Agora o segundo, vamos ver. Não vou falar de novo o nome, né? A gente vai, quem sabe de cor sabe. Quem não sabe vai tentando lembrar do que eu vou falando. Começa assim, está baseado na seguinte passagem de Jesus, lá no Calvário, né? Jesus indo ser crucificado naquele momento lá, está narrado no Evangelho de São João. Pilatos pergunta para Jesus então: és o rei dos judeus? E Jesus responde: meu reino não é deste mundo. Evangelho de São João, capítulo 18, versículo 33 e 36. Por essa fala de Jesus, nós podemos concluir imediatamente de que ele não estava falando do mundo terreno. Meu reino não é deste mundo. Não tem, é tão literal, né, ali tão ao pé da letra, que não tem como ter outras interpretações. Obviamente ele estava se referindo a um outro mundo, a uma outra vida, o reino dos céus, né? E como é que a gente vai para o reino dos céus? Com corpo, com esse corpo aqui, com esse cabelo, com esse piano? Não, é um reino imaterial. E como é que a gente faz para acessar esse reino imaterial? Após a morte. E como é que a gente fica após a morte? Nós somos um espírito imortal, nós temos uma alma. E aí a gente vai começar diferenciando o que é espírito e alma. Nem todos sabem, né? Muita gente confunde, às vezes a gente confunde, né, no falar, mas basicamente está lá no Livro dos Espíritos, resposta da pergunta 134, a alma é um espírito encarnado. Tão simples quanto isso. A alma é um espírito encarnado. Então, alma e espírito são a mesma coisa, com a diferença de que a gente fala alma quando o espírito está encarnado. Então, eu posso falar, por exemplo, não sei, a alma que habita este corpo. E espírito é quando não está associado a nenhum corpo carnal. Após a morte do corpo, essa alma se desprende e volta a ser espírito, né? Volta a ser chamado de espírito, mas é a mesma coisa, e volta para a vida eterna, para a vida espiritual, que é essa vida que Jesus se referia. Muito importante. Após a morte, a alma, nós, conservamos a nossa individualidade. O que isso quer dizer? Que depois que a gente morre, a gente não vira nem um faixo de luz sem personalidade, não viramos um demônio, não viramos um anjo, não viramos um santo, não voltamos para um todo universal. Nós somos exatamente quem nós somos. O Lucas, depois que morre, continua sendo o Lucas com todas as suas características e sua personalidade. A única diferença é que está desencarnado, agora voltou a ser chamado de espírito. Isso é importante frisar também, porque temos uma ideia de vez em quando que a gente morre e volta para um todo universal, que a gente perde a nossa individualidade, como uma gota que volta para o oceano, né? E ali se mistura e não se encontra mais. Não pode ser assim por um motivo muito simples. Comunicações, né? As manifestações mediúnicas, todas elas são marcadas, né, eivadas pela personalidade
do espírito comunicante, né, que está ali comunicando. Ou seja, se a gente voltasse para um todo universal e perdesse a individualidade após a morte, na hora das comunicações, teriam que ser todas, como fala o nome daquilo, que é homogênea, né? Ela teria que ser homogênea. Todas as comunicações deveriam ter a mesma característica, e não tem. Por quê? Porque os espíritos mantêm a sua personalidade. Então, se é raivoso, vai voltar falando raivoso, se está com saudade, vai voltar falando que está com saudade, e assim, evidenciando que a individualidade está preservada. Como é na crença de Deus, a crença nos espíritos está presente em todos os povos antigos e modernos e nos livros sagrados de todas as religiões. Todas as religiões, todas, cristãs, muçulmanas, todas acreditam numa vida após a morte, nessa vida eterna que é a vida do espírito. E isso também está em todos os povos. Pode ter características diferentes, mas assim, o espírito da floresta, né, é ainda uma coisa não corpórea, não material. Ou seja, tem uma vida além dessa vida. Provas de existência e sobrevivência da alma. Quase falei ali o nome do segundo princípio, hein? Vou repetir, para a gente já ir pegando. Provas da existência e sobrevivência da alma. Percepções durante o sono. Por exemplo, o sonâmbulo tem experiências, né, de gente que está dormindo, que é sonâmbulo, e você falando com o sonâmbulo, ele meio que vira intermediário de um diálogo de alguém que já está morto, né? Pode ser que o sonâmbulo faça isso, que se chama clarividência sonambúlica, né? Que é o sonambulismo mediúnico. Tem o sonambulismo que é o mais comum, que é aquele que a pessoa sonha e vai falando o que está sonhando, né? Sem necessariamente estar fazendo uma comunicação mediúnica. Então, andando aqui. Casas mal assombradas, né? São provas de existência e sobrevivência da alma, porque são fenômenos, como é que fala? Tem uma palavra, fenômenos, agora eu me esqueci o nome da palavra, enfim, fenômenos mediúnicos no espiritismo, mas no mundo aí tem outro nome. Eu vou ficar tentando lembrar, a gente vai perder tempo. Transporte de objetos, né, aqueles objetos que se movem sozinhos, o que é isso? É um espírito que está movendo, né, é uma pessoa morta. Mesas girantes, manifestação pela escrita, ou seja, psicografia, Chico Xavier, audição, todo esse tipo de mediunidade. Aparições e materializações, por exemplo, as aparições de Nossa Senhora em Fátima, em Lourdes, né, a Assunção de Maria, ela apareceu, quem apareceu não foi o corpo de Nossa Senhora, né, que ela já estava morta, é a alma dela, por assim dizer. Materializações também. Experiências de quase morte, entre outras. Né? Então Jesus se referia à vida espiritual, ou seja, ao mundo dos espíritos, e é lá que o seu reino, que é o seu reino, e aonde é a nossa verdadeira vida, né? Então, por isso mesmo, a vida eterna é um preceito básico do cristianismo e logo também do espiritismo, que é uma doutrina cristã. Então, todo cristão e todo espírita tem que acreditar, né, ou acredita na vida eterna, na vida após a morte. A vida eterna justifica os males do mundo e mostra a justiça divina pelo seguinte sentido. Tem vários motivos para a gente acreditar na vida eterna. Um que eu gosto de usar muito. Qual motivo eu teria para ser bom, além da empatia, né? Mas assim, pensando egoisticamente. O que eu ganho sendo bom na Terra? Se eu vou morrer e vai acabar? Eu não tenho obrigação de ser bom, não tenho obrigação de laços de família, não tenho nada, porque após a morte, então, eu quero mais aproveitar a vida o máximo que eu puder, né? Mas a vida eterna coloca um preço nisso tudo, mostra que não é assim que devemos viver. E por que justifica os males do mundo? Por quê? Desculpa. Só com a vida eterna, né, as aflições e as dificuldades da vida ganham um sentido. Porque Deus escolheria alguns sofrimentos, né, para a gente sofrer? Por que a gente seria tão difícil evoluir e enfrentar tantos desafios de auto-melhoramento, de reforma íntima, se depois a gente perde tudo, né? Isso também se justifica por um outro princípio que a gente vai ver lá na frente. Então, quem acredita, né, quem tem a certeza na vida futura, é tomado de uma calma de espírito que sabe que essas tribulações, né, da vida terrena são só um momento, né? São uma passagem na nossa vida imortal, né, na nossa vida eterna de espíritos, que esse momento encarnado é só um momento, é um ponto numa história infinita. Então está lá no Evangelho segundo o Espiritismo que aquele que se preocupa com o futuro, né, com o futuro
espiritual. Não liga ao presente mais do que relativa importância. Desculpa, eu estou com um soluço. Mais do que relativa importância e facilmente se consola dos seus insucessos, pensando no destino que o aguarda. Por isso que os cristãos iam em direção aos leões, cantando, tranquilos, dotados dessa calma de espírito descrita no Evangelho. Então, falamos sobre esse princípio. A gente não pode entrar muito a miúde, né, porque a gente não tem tempo para isso. Porque a gente vai passar por todos da doutrina. E a próxima música é como se fosse do Eduardo Barreto, lá de Campos, né, um grande compositor espírita. É como se fosse um espírito vindo avisar para nós que a vida continua, que existe uma vida eterna. E se chama Vida Além da Vida, do Eduardo Barreto. Irmãos, minha voz lhes pede passagem para trazer singela mensagem, testemunhar que a vida é bem mais e além da noite resplende a luz. Os laços de amor não são destruídos. Posso abraçar os entes queridos. Posso viver, sorrir e cantar, que além da vida há mais vida. Sinto o pulsar da chama incessante. Posso voar no azul cintilante e ao contemplar tamanho esplendor, ergo os meus olhos e agradeço ao Criador. Vale a pena conhecer Eduardo Barreto. Agora eu vou trazer uma música do Tim e Vanessa, já pedindo licença à Vanessa, né, e ao Tim, porque a extensão vocal da Vanessa é inalcançável, né, inigualável. A Vanessa é única. E se chama Parnaso de Além Túmulo, que é uma poesia desculpa, me desconcentrei. Uma poesia de um espírito chamado João de Deus, que é um poeta, se eu não me engano, português, do século XIX, de 1800, e que deu essa comunicação ao Chico Xavier. E está lá no livro, no primeiro livro de Chico Xavier, que é o Parnaso de Além Túmulo, que é uma coletânea de poesias. E o Tim, do Tim e Vanessa, musicou. E ficou essa coisa esplendorosa. Peço perdão, né, e licença para tocar, eu não tenho a extensão vocal necessária, mas eu vou arriscar porque tem tudo a ver com esse tema. O espírito canta, ainda canta,
seus ideais de paz, de amor e de luz, no ditoso país onde Jesus impera com bondade sacrossanta. Nessas mansões a lira levanta, se levanta, glorificando o amor que de Deus transluz, para o bem exalçar que nos conduz à divina alegria pura e santa, dessa castalha eterna, da harmonia transborda a luz excelsa da poesia, que a terra toda inunda de esplendor e luz das esperanças espargidos sobre os homens, tornando-os mais unidos na ascensão para o belo e para o amor. É de um lirismo, né? É uma coisa linda. Então, para a gente adiantar aqui, né? Faltam 20 minutos. Qual é esse princípio de que falamos? Que o Parnaso de além-túmulo, que a vida além da vida, olha só, vida além da vida, veio nos dizer. A existência e imortalidade da alma. Este, o segundo princípio da doutrina espírita, né? Que a alma sobrevive e é imortal. É um princípio do cristianismo também. E aí a gente vem agora para um próximo princípio, que é talvez o que mais chama atenção para o espiritismo, né? Que é eu não posso falar, quase que eu falei, que é aquele combinado nosso de eu só falar no final, quem sabe de qual sabe, quem não sabe vai pegando. E começa assim, com a pergunta 459 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta o seguinte, essa pergunta é famosa, quem sabe vai sacar. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? E os espíritos respondem, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então a gente vai falar agora da influência dos espíritos. Como se dá esse contato, olha a cola, esse contato dos espíritos conosco. Os espíritos nos influenciam o tempo todo. Mas aí o pessoal pensa, nossa, que coisa horrorosa. Não, gente, é porque os espíritos também estão convivendo conosco, estão nos assistindo, estão do nosso lado, temos um anjo da guarda. Da mesma forma que as pessoas que convivem conosco, encarnados, também nos influem. Nossa família influencia, nossos amigos influenciam nas nossas decisões e também são os espíritos. Mas aí tem a ressalva. Os espíritos bons só para o bem aconselham. Esqueci minha garrafinha d'água, está começando a dar sede. Só para o bem aconselham. Então é aquele velho ditado popular, né? Eu costumo dizer que os ditados populares trazem algumas verdades, né? E é aquele, quem se mistura com porco farelo come, né? Acho que todo mundo já escutou esse ditado. O que ele quer dizer? Que a gente vai sofrer as consequências das companhias que nós escolhemos para estar do nosso lado, ao nosso redor. O que isso quer dizer? Que através da nossa vibração, a gente vai atrair os espíritos que vão nos influenciar. E é isso que vai definir se a influência será boa ou não. Então, se você está sentindo aquela intuição boa, é porque vem de um bom espírito. Então, a gente está imerso em um fluido cósmico universal, igual nós estamos imersos no ar,
né, da terra e os peixes estão na água, o universo é preenchido por um fluido chamado fluido cósmico universal, que é por onde os pensamentos se veiculam, né, onde os pensamentos andam, vibram por todo o universo. E é assim que as influências se dão também. Quando eu penso, né, o poder do pensamento, estou pensando em fulano, fazendo uma prece, olha só a palavra, prece, é uma transmissão de pensamento direcionada a Deus, a um parente, a uma entidade, a um santo, a Jesus, enfim. Seja para quem for, a prece é uma transmissão de pensamento, e essa transmissão só é possível porque estamos no fluido cósmico universal. E como se dá então, não vou falar essa palavra porque vai dar muita cola, como se dá então o contato dos espíritos com nós que estamos no mundo material, né? Como que acontece aquelas manifestações mediúnicas? Com o auxílio do espiritismo, com o auxílio do perispírito, é que o espírito vai atuar sobre a matéria para se comunicar. O perispírito, para quem não sabe, né, a gente não pode entrar muito, é um tema largo, mas é como se fosse olha, vou fazer uma aproximação grosseira, tá? Mas é como se fosse o corpo do espírito. Depois que nós morremos, o corpo fica e só fica o corpo do espírito, que é chamado perispírito, é o intermediário entre o corpo material e o espírito, tá? Então é através desse instrumento, desse corpo fluídico que envolve o espírito, que é semimaterial, que ele vai se comunicar. Vou pegar água aqui. Muito obrigado. Então a mediunidade é um atributo orgânico, assim como a visão, a audição, e quem tem mediunidade é que vai estar sujeito a algumas manifestações, né, como a psicografia, que se dá através do perispírito também. A doutrina, a mediunidade, né, está na natureza, assim como a visão. E é base da doutrina, assim como é do cristianismo. Em vários momentos na Bíblia, nós temos casos de comunicações entre mortos e vivos, entre seres espirituais e seres encarnados. Seja no momento em que, por exemplo, o demônio atenta a Jesus enquanto Jesus estava encarnado. É um caso clássico de manifestação mediúnica. Por exemplo, quando falavam-se em línguas, né? Manifestação mediúnica. Quando Maria aparece, manifestação mediúnica. Tudo isso é mediunidade. Os 10 mandamentos, uma psicografia, né? Chico Xavier brincou que talvez seja a primeira psicografia de que se tem notícia. E aí, a gente pensar, então tá bom, a mediunidade é então um atributo especial para pessoas especiais? Não. Ela é um atributo orgânico, alguns têm, alguns não têm, mas está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 12, que está escrito assim: a mediunidade é conferida aos retos para os fortificar no bem, e aos viciosos para os corrigir. E Kardec faz uma comparação até bem interessante, que ele vai dizer o seguinte, que a mediunidade é conferida para os viciosos, porque como a pessoa é tão ruim, pode ter essa faculdade? Porque Deus quis deixar para essa pessoa evidente a realidade espiritual. Porque sabendo que ela incorre em erro muitas vezes, é necessário que ela veja com seus próprios olhos, para ser lembrada constantemente de que existe uma realidade, uma vida futura, e que essa vida não é para deleite, não é para prazer, é para autoburilamento, né, para melhorar-nos. Então é para isso que a mediunidade é conferida aos viciosos, para os corrigir. E para os retos, para quem já é bom, não precisa ficar sendo lembrado o tempo todo de que é preciso fazer o bem, para os fortificar, para mais uma ferramenta para fazer o bem. Não poderia deixar de ser, se estamos falando de médiuns, estamos falando de mediunidade, tocar aqui música. Mais uma vez, do Tim e Vanessa, Médiuns. Verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão
terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Cajado de Moisés, o manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias, hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando água viva, sempre mestre, sempre profeta, ser divino, ser o guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem o médium da vida. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, próxima música, então, mantendo o Tim Vanessa, né? Tim Vanessa, eles têm música para cada passagem do Evangelho, né? Essa é a nossa impressão. É uma coisa muito bonita, é um trabalho muito bonito. Quem não conhece, vale a pena conhecer. Verbos, então, Tim Vanessa também. Ainda sobre essa questão da comunicabilidade, né? Dos espíritos. O Espírito sopra onde quer, mais sutil que o ar. Sopra o vento, pensamento, na linguagem articulada, e abrindo a boca dizes o poema, a balada, no consolo aos infelizes, a voz ao sonoro retrato que evola dos palatos. Por dois, por 10, por 100, dá aos outros palavras de bem. O Evangelho é o compêndio do silêncio, do ensino e da paz, e abrindo a boca dizes o poema, a balada, no consolo aos infelizes, dos palatos. Tu escolhe os elementos, elabora sentimentos, alfa e ômega dos atos, alfa e ômega dos atos. Então,
falamos sobre o terceiro princípio básico da doutrina espírita, que não pode, já falei, né? Comunicabilidade dos espíritos. E esse aqui, vamos ver quem sabe. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus está lá no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 3. Temos uma ideia? Estamos falando da reencarnação, que é a volta do espírito à vida corporal até que ele tenha atingido um estado de espírito puro. Ou seja, a gente reencarna tantas vezes forem necessárias para alcançar o estágio de espírito puro. Então, a reencarnação objetiva é isso mesmo, né? O melhoramento da humanidade. Porque se todos nós reencarnamos, e em cada reencarnação a gente melhora um pouco, aos poucos a humanidade inteira, reencarnando, vai melhorando e o mundo vai evoluindo. É patente isso, é só você olhar séculos atrás, né? O mundo melhora. E é prova da justiça e bondade de Deus, por dois motivos. Por que é justiça? Porque seria injusto da parte de Deus cobrar o mesmo resultado das pessoas com situações diferentes. Como é que eu posso cobrar o mesmo progresso de alguém que mora num país super desenvolvido e alguém que passa fome? Como é que eu posso cobrar o mesmo desenvolvimento de alguém que nasce tetraplégico, cego, com qualquer sorte de deficiência ou condição social, de outra completamente perfeita? Seria injusto da parte de Deus dar uma só oportunidade e conceder a cada pessoa situações diferentes. Então é necessário que haja reencarnação para que as pessoas troquem de papel. Quem é aleijado hoje vem normal não, mas não vem deficiente na próxima. Quem é pobre hoje vem rico amanhã. Quem nasce nos Estados Unidos vai nascer na Etiópia depois. E essa troca vai facultando a nós, espíritos, várias experiências para o nosso progresso. E por que é bondade? Porque significa que é mais uma chance que nós temos de melhorar. Então, se eu não conseguir melhorar agora, na próxima, Deus está me concedendo uma nova oportunidade de conseguir alcançar o objetivo, que é se tornar puro. Né? Então, algumas observações sobre reencarnação. O espírito não regride, gente. Não é de uma reencarnação para outra. Então, se eu sou... A gente costuma dizer que paciência não se perde, né? Você só perde a coisa que você tem. Então, se você não é paciente, né, você não perdeu a paciência. E você também não perde a paciência de uma encarnação para outra. Nem, inclusive, por exemplo, eu posso reencarnar num cachorro? Não, porque um cachorro é um ser inferior na escala evolutiva dos seres ao ser humano. Então, eu não posso voltar a latir, né? Se eu tenho todos esses atributos que eu preciso ter enquanto ser humano, espírito desenvolvido nesse estágio, né? Tem espíritos que são muito mais desenvolvidos que nós. O espírito pode encarnar como homem ou mulher, isso tanto faz. Depende do objetivo dele na encarnação. Por quê? Lembra que a gente disse de condições diferentes de reencarnação? Assim como uma encarnação é diferente nos Estados Unidos ou no Canadá, do Japão, é diferente também de homens e mulheres. Até pelo corpo, né, que é a primeira coisa que é patente, mas também pelos hormônios, por todas as diferenças entre homem e mulher, além da sociedade, né? Cada sociedade tem uma forma de tratar homem e mulher diferente. Depende da prova que o espírito tem que passar. A reencarnação explica também as crianças prodígios, né? Como é que Mozart pode, com 5 anos, compor uma sinfonia e eu, né, com 5 anos, mal falava. Né? Eu acho que eu já falava muito aos 5 anos, mas tem crianças que não nascem. Eu, por exemplo, tive que aprender a tocar piano. Eu não nasci sabendo. As ideias inatas, né, os gênios, como é que ele é gênio e eu não sou, se a gente teve o mesmo início? É reencarnação. A gente ouvia agora que está dando 9 horas, mas eu vou pedir licença para vocês para passar 10 minutinhos do horário para a gente conseguir fechar aqui, tá bom? Então, a reencarnação é uma lei da natureza. Tem várias, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem vários casos na Bíblia de reencarnação, comparando diversas traduções e momentos. Então, só ela, em reencarnação, pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que está na Terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 17. Vale muito a pena a leitura. Então, para a gente adiantar, falamos sobre a reencarnação. Trouxe aqui, para falar de reencarnação, uma música de Comerge também,
do nosso Polo 11, que acontece aqui na região dos Lagos, e que fala, é como se fosse um depoimento de um espírito que está para reencarnar, né? Ele já fez os seus compromissos, que ele vai tentar melhorar naquela encarnação. O que ele vai tentar melhorar? Porque tem isso, cada encarnação a gente conserta uma coisa. Então ele vai falar o seguinte, chama-se Lar Semente do Amanhã. Lá no alto eu prometi cumprir afetos como antes não fiz. Uma esperança nasceu em mim e nasci um novo ser a buscar crescer, viver e amar com dignidade, lutar pelo amanhã, descobrir forças em laços insolúveis, um novo lar que fez brilhar em mim a luz do amor. Lar, semente do amanhã, família, pétalas de flor, é preciso fazer brilhar a luz do amor. A buscar crescer, viver e amar com dignidade, lutar pelo amanhã, descobrir forças em laços insolúveis, um novo lar que fez brilhar em mim a luz do amor. Lar, semente do amanhã, família, pétalas de flor, é preciso fazer brilhar a luz do amor. É preciso fazer brilhar a luz do amor. Essa música é eu gosto muito dela, muito forte, né? Então, pluralidade das existências, que é a reencarnação. E agora chegamos, enfim, ao último princípio, o quinto, portanto, da doutrina espírita, e está baseada de novo numa frase de Jesus. Vamos ver se vocês pegam, né? Quem sabe de qual sabe. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Jesus, Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 2. Primeira coisa que a gente tem que frisar aqui dessa passagem de Jesus é que há duas interpretações possíveis, né? Eu vou dar a primeira e vou dar a segunda, mas a gente vai focar numa e a gente vai entender por quê. A primeira é que essas moradas poderiam ser os diferentes estados da alma na erraticidade. O que é a erraticidade? É o lugar que a gente vai para refletir sobre os nossos erros e depois voltar para reencarnar. Que lugar é esse? O plano espiritual. A gente sabe que quando a gente morre, a gente é levado para onde a nossa consciência nos leva. Então, se eu sou um espírito que gosta de, não sei, baderna, eu vou pensar, como a gente disse lá no início, né? A gente vibra e atrai para perto da gente. Então, morto é muito mais forte isso. Então, se eu estou vibrando em pensamentos de baderna, eu vou ser atraído para um lugar de espíritos baderneiros. Se eu sou um espírito bom, eu vou ser atraído para um lugar de espíritos bons e assim por diante. Essas seriam as moradas do espírito quando desencarna. Essa está muito ligada lá à imortalidade da alma, que é o segundo princípio. Ou seja, que a alma é imortal e depois que ela sai do corpo, ela vai para o plano espiritual. Então, essa frase poderia estar ligada ao segundo princípio. Mas a gente vai ficar com a segunda interpretação, que aí dá origem ao quinto princípio da doutrina espírita, que são os planetas. Essas moradas seriam os planetas, os orbes, as estrelas do universo. Que é muito bonito isso, né? A humanidade,
quando a gente fala de humanidade no Espiritismo, a gente não está falando só dos terráqueos. Humanidade são os espíritos, né? Então a humanidade está espalhada por todo o universo, de quem a Terra é apenas uma aldeia, né? Eles usam essa comparação que é bem interessante, né? O que é a Terra? Né? E o espírito passa por vários mundos durante a sua evolução. A Terra provavelmente não é o nosso primeiro mundo, para muitos não é mesmo, a gente veio de outro planeta para esse, e quando a Terra acabar, porque um dia ela vai ser engolida pelo Sol, segundo dizem, a gente vai ter que habitar outro orbe, porque esse, como é próprio da matéria, vai passar por sua transformação. E seria um contrassenso imaginar que Deus criou essas estrelas todas para a gente ficar observando de noite, né, achando bonito, né? Eu duvido que alguém passe todo dia mais do que alguns minutos olhando para o céu. No caso da gente que mora no Rio, né, São Paulo, grandes cidades, às vezes aquela névoa encobre o céu, nem isso você vê. Então seria até uma coisa, entre aspas, calma, inútil. Mas Deus não faz nada de inútil. Então se Deus fez um universo grande e povoado de mundos, é para que as suas criações os habitem. Os mundos, e dentre os mundos também tem os mais atrasados e os mais adiantados. A Terra está ali no meio, né, de provas e expiações, estamos ali no intermediário, né, porque o planeta está de acordo com os habitantes dele. E conforme os habitantes do planeta, os espíritos que habitam aquele planeta, vão se melhorando, os próprios corpos dos espíritos vão mudando. Por exemplo, os homens da caverna, né, eram muito diferentes do nosso corpo hoje. A gente vai evoluindo, né? O siso, por exemplo, tem gente que nasce sem siso. E o corpo vai mudando e o mundo vai mudando também, porque ele passa por essa transformação. E o que difere um mundo para o outro? É o grau de ligação com a matéria que os seus habitantes têm. Quanto mais primitivo, mais ligado à matéria, quanto mais evoluído, menos ligado à matéria. Só para elencar aqui. A classificação dos mundos é infinita, porque infinitos são os mundos, e cada mundo tem a sua característica. Mas podemos estabelecer 5 características. Os primitivos, homens das cavernas. De expiações e provas, onde já tem algum progresso tecnológico, mas a gente ainda a gente ainda se compraz no mal, que é a Terra, provas e expiações. Regeneração, a gente já começa a ficar mais moralizado, mais espiritualizado, mas ainda há maldade. Mundos ditosos, que são os mundos felizes, onde a gente, enfim, encontra a felicidade. Jesus disse que a felicidade não é desse mundo. E é nesses mundos que a gente vai começar a ter um contato com a verdadeira felicidade. Aqui a gente tem lapsos de felicidade. E os mundos celestes ou divinos, que é onde aquele pessoal da pesada, né? Jesus, Maria, os apóstolos, né? Aqueles espíritos muito evoluídos vivem. São os mundos celestes ou divinos. Os mundos, como a gente disse, também estão sujeitos à lei do progresso. É a resposta lá no Livro dos Espíritos, a pergunta 185. Tim Vanessa, de novo, que faz música sobre cada tema do Evangelho, eu costumo brincar, fez também sobre o mundo, né, sobre os orbes, sobre esse princípio da doutrina espírita. Então vamos de mundo e escola. Estamos encerrando, gente, prometo para vocês. Estamos aí passando uns 8 minutos, mas já estamos no final. E já falamos sobre o 5º princípio, então já acabou. Vamos lá então, mundo e escola, Tim Vanessa. Mundo, escola, teu endereço é o sistema solar. Orbe terceiro és nave de águas e terras e fogos e ares e homens. Mundo, escola, sob o bem toda a vida evolui. Contra o mal que se oculta, anjos meninos são livres para escolherem. Todos têm o seu destino e o seu tempo.
cegar e quebrar bezerros de ouro, e após prantos de redenção haverá um verdadeiro altar dentro de nós, terra a regenerar. Mundo, escola, teus grãos maduros já vão germinar pela aprendida humildade, na rotação, translação do amor tu serás bendita esfera da vida, universidade da paz. A mão divina vem cegar e quebrar bezerros de ouro, e após prantos de redenção haverá um verdadeiro altar dentro de nós, terra a regenerar. Larará, larará, larará. Larará, larará, larará. Então, para encerrar, a gente vai trazer uma reflexão acerca do mundo, acerca do espiritismo. Pluralidade dos mundos habitados. Foi o quinto princípio, e assim encerramos o nosso passeio pelo espiritismo, né, pelas bases do espiritismo. Então, tudo bem que a gente sabe que o espiritismo, os pilares dele, a gente já entendeu sobre o que o espiritismo se assenta, mas para que ele veio? O espiritismo é o consolador prometido por Jesus para recordar e ensinar tudo o que ele disse. Então, não é que o espiritismo venha ensinar, fazer uma revolução, ele vem resgatar todos esses princípios que estão contidos em falas, em passagens do Cristo na Bíblia, e vem nos lembrar. Se a gente não foi capaz ainda de ser lembrado, né, de ser chamado à consciência por as outras religiões, veio então o espiritismo chamar a nossa atenção para observar a lei de Deus, a lei de amor. E como ele faz isso? Nos alertando mais enfaticamente da realidade espiritual, que existe uma vida após a morte. E estão aí os espíritos dando comunicação o tempo todo, nos lembrando disso, né? E que também um dos objetivos do espiritismo, através dessas comunicações, dizer que todo esse sofrimento que a gente sofre na Terra tem um objetivo, né? Não é por capricho de Deus, de um Deus mau, não. É, na verdade, uma oportunidade que Deus nos está dando para o nosso próprio melhoramento, né? É uma prova da bondade de Deus. E agora que a gente sabe o porquê a gente sofre, para onde a gente vai, a gente tem razões e tem todos os elementos para ter a fé inabalável no futuro e a confiança na justiça de Deus. A gente entende o porquê do sofrimento na Terra. E é assim, né, como o Cristo, que o Espiritismo condiciona o alívio das aflições. O que Jesus disse lá no Evangelho de São Mateus? A gente vai ler a passagem ali. Que o alívio das aflições está condicionado ao cumprimento da lei de Deus. E qual é a grande lei de Deus? O maior de todos os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar é a lei de amor, a lei de amor e caridade, que é a lei que Jesus ensinou, é o seu jugo leve. Está lá no Evangelho de São Mateus, Jesus disse o seguinte para encerrar agora. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque suave é o meu jugo e leve o meu fardo. O jugo, né, é a observância da lei, é o cumprimento da lei. Mas esse jugo, o que é jugo? É aquele negócio que coloca no boi para puxar o carro de boi, né, aquele, fica no pescoço. Mas é um jugo leve, que não machuca, é suave, né? E por que ele é suave? Porque apenas impõe como dever aos homens
amar uns aos outros. E o amor não é uma coisa que machuca, né? O amor liberta. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 2. Então assim encerramos, gente, o nosso passeio. Para encerrar, eu trago uma música, para a gente, inclusive, né, não abusar da paciência de vocês, já são 9h15. Uma música do Eduardo Barreto, novamente, que vai falar o que o Espiritismo vem fazer. Ele não vem nos recordar. Essa música fala exatamente sobre isso, que Jesus disse isso, todas essas coisas que o Espiritismo vem dizer, Jesus já disse. E mesmo assim, nós ainda somos recorrentes no erro. E essa música vai nos trazer à consciência esse fato. Chama-se Há 2000 anos, do Eduardo Barreto. Após a música, a prece. Jesus, só um minuto, gente. Jesus, tanto tempo já se passou e ainda estamos aqui a repetir velhas lições em nosso olhar, a mesma dor. Jesus, hoje ainda no monte estás, esperando por nós, e a tua voz ainda está no ar, perfuma a imensidão. Mestre, divino, acende em nós a imensa luz do teu sublime amor. Jesus, nossos passos ainda estão 2000 anos atrás, ainda não sabemos onde ir e o que fazer de ti, Mestre. Ensina a viver e em ti encontrar a paz, eterna paz, Mestre. E assim, querido Mestre Jesus, agradecemos por mais uma oportunidade de trabalho, mais uma oportunidade de conexão com os bons espíritos, com seus ensinamentos, com o seu evangelho maravilhoso, que nos ajuda a enfrentar os nossos desafios da vida, de espíritos encarnados, de espíritos em evolução que somos. Agradecemos a infinita bondade de Deus,
o auxílio sempre atento de Jesus, dos nossos anjos guardiões, que sempre velam por nós e torcem por nós, e que nesses momentos em que nos conectamos com o que de melhor no mundo, que são as palavras de Cristo, com o que de melhor no mundo, que são as palavras do Cristo, ficam muito felizes por nós, por estarmos novamente nos aproximando do caminho que Jesus nos ensinou. Muito obrigado, espiritualidade do Centro Espírita Fonte de Luz, que com certeza está abençoando a todos nós que estamos assistindo essa palestra, seja ao vivo, seja gravada. Muito obrigado, que tenhamos todos uma boa noite. Que assim seja, querido Mestre Jesus. Amém. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Foi uma alegria, estamos aqui. Eu acho que é a primeira palestra presencial aqui o salão está vazio, tá? Calma, o salão está vazio, mas eu vim fazer aqui por causa da conexão, do som. É a primeira palestra presencial aqui no Fonte de Luz. Tenho certeza que esse ambiente que está sentindo tanta falta de calor humano, né? Que esse ambiente possa ter sido enchido de fluidos bons, né? E que em breve, tomara que em breve a gente possa retomar as nossas atividades, voltar a nos ver assim presencialmente. Gente, muito obrigado, uma boa noite a todos e até quinta-feira que vem numa nova palestra do Centro Espírita Fonte de Luz. Muito obrigado.